Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Já estou aqui, boa tarde para vocês, Band Mulher já começou. Hoje, terça-feira, vocês já sabem, muitos assuntos voltados para a sua saúde. Por aqui nós teremos orientações sobre um câncer que é silencioso e ganhou repercussão depois que o apresentador Edu Guedes foi diagnosticado que é o câncer de pâncreas. No nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar sobre a melhor idade, dar muitas dicas para um envelhecimento saudável. E vocês vão ver, inclusive, que muitos idosos estão com mais energia que os jovens, viu? Também tem conscientização sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, fique bem por aí, vem comigo que o Band Mulher já começou. Esse mês de outubro é mês de conscientização sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno muito sério, apesar que muitas pessoas acabam se autodiagnosticando por conta de alguns comportamentos e a gente já ouviu, eu tenho TDAH por isso, tenho TDAH por aquilo. Pois é, então agora nós vamos trazer informações importantes sobre esse assunto e principalmente entender que com o diagnóstico certo e acompanhamento adequado é possível vencer os desafios e ter qualidade de vida. Amanda convive com o TDAH desde pequena. Ela recebeu o diagnóstico ainda na infância e, com o tempo, aprendeu a entender melhor como lidar com a falta de foco e agitação. A minha família ela recebeu, ela foi sinalizada do diagnóstico através de uma escola que eu estudava, que tinha um corpo docente muito bem preparado e percebeu que tinha alguma questão diferente ali. Enquanto criança, para mim eu ainda não entendia muito bem o que era ter alguma coisa. E isso foi se tornando mais visível conforme eu vi que meu funcionamento não era igual das outras crianças. O déficit de atenção, ele acaba que ele desencadeia várias outras coisas. Ele desencadeia muitas vezes a depressão, ansiedade, uma baixa autoestima, justamente por o seu ritmo, não ser o ritmo das outras pessoas. Hoje ela faz um acompanhamento mensal com um médico e usa medicação. Atitudes que ajudam e muito no dia a dia. O maior desafio está nas relações. Conviver com outras pessoas, entender limites, são fatores que ainda exigem paciência e autoconhecimento. Durante um tempo da minha vida adulta, eu não me mediquei com os remédios do déficit de atenção. E nesse período era muito dificultoso eu conseguir fazer um trabalho até o final, fazer tudo certo. Quem realmente tem o diagnóstico do déficit de atenção, quem realmente tem, o medicamento ele supre a questão do foco, ele supre a necessidade, o déficit de fato que você tem. Então se torna possível que você trabalhe, tenha uma vida normal a partir do momento que você tem um tratamento adequado. Ao contrário da Amanda, muitas pessoas descobrem tarde o TDAH. Por isso, sinais como desatenção, esquecimento, hiperatividade ou impulsividade e inquietação devem ser levados a sério. Por que às vezes as pessoas acham que podem ter o TDAH? Porque a gente está falando de desatenção, dificuldade de memorizar alguma coisa, de comportamento de perder objetos. Às vezes a pessoa é muito agitada, impulsiva. Então a pessoa pode pensar, então eu também tenho TDAH, porque eu também tenho esses comportamentos. Mas quem tem realmente o transtorno tem essas dificuldades. Desde cedo, ao longo da vida, são muitos prejuízos, não é só de vez em quando. É por isso que fazer o diagnóstico é tão importante, porque se realmente tem o transtorno, precisa fazer o tratamento, é importante ter o acompanhamento. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros convivem com TDAH. Em outubro, laranja ganha destaque. É o mês de conscientização quanto a esse tipo de transtorno.
esse tipo de campanha é importante porque leva informação para as pessoas, então isso significa que tem mais pessoas entendendo, conhecendo como que é o funcionamento, o que é o TDAH. É importante que as escolas tenham esse tipo de informação, porque aí desde cedo elas podem perceber as suas crianças, orientar os pais. É importante que os profissionais também conheçam sobre isso. Fica aí a dica e o alerta, então. Chegou a hora de falar sobre aquele detalhe que transforma a sua casa em um lar de cinema. Se você sonha com acabamento impecável, com a mais alta qualidade, mas não quer abrir mão de um excelente custo-benefício, pode parar tudo, porque esse é o take de ofertas RC. Olha só, revestimento extra retificado mais brilho, 31 por 56, R$ 24,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 84 por 84, R$ 54,90 o metro quadrado. E o revestimento extra mais brilho 32 por 60, apenas R$ 20,90 o metro quadrado. Agora atenção, são produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo e com aquele preço que faz o seu projeto sair do papel agora. Você encontra a RC em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Seguinte, nós estamos no mês do idoso e essa é uma época que a gente convida você a refletir sobre envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Inclusive, o Brasil tem hoje mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E a expectativa é que esse número dobre até 2050, viu? Estamos incluídos nessa estatística. E hoje nós vamos falar muito sobre a melhor idade. Por isso, então, quero mostrar para vocês o quanto essa geração está muito mais otimista do que se imagina. Se aprofundar no tal medo de envelhecer é muitas vezes se imaginar perdendo a saúde, a consciência, a independência. Depois que você faz 90 anos, tudo é contestado, sabe? Todo mundo pergunta, você tem certeza? Você já tem 90 anos, hein? Você tem certeza que você está falando? É isso que você quer? Incomoda um pouco, sim. A minha preocupação era dar trabalho para os meus sobrinhos. Eu tenho um pouco mais de medo da demência antes da hora. Para tentar evitar que esses medos virem realidade, tem que se cuidar. O Bem Envelhecer está apoiado em pelo menos 8 pilares: alimentação saudável, atividade física, mente ativa, dormir bem, vida social, controle do estresse, evitar vícios, condição social. A gente costuma, enquanto profissionais, realizar orientações, dicas, só que para que a pessoa ela aplique no seu cotidiano, tem que estar acessível para ela. Faltam serviços culturais, sociais, que estejam distribuídos de forma igualitária em todo o território brasileiro. As desigualdades sociais por toda a vida fazem diferença. Afinal, os cuidados para o bom envelhecimento começam cedo. A cada dia de vida nós estamos envelhecendo porque as células são muito dinâmicas. Mudanças mais significativas começam a partir da terceira década de vida, quando o indivíduo ele tem mudanças no desempenho da atenção, o raciocínio lógico ele fica um pouco mais demorado. Aos 35 anos, depois de levar um susto do coração, o Roberto resolveu nadar. E lá se vão quase 3 décadas de piscina. E foi depois dos 60 que ele completou a prova mais difícil da vida: 24 quilômetros no mar. E ele não quer parar tão cedo. Se não tiver nenhum dessas surpresas que pode acontecer na vida, eu acho que pelo menos mais uns 10 anos tranquilo. Do mesmo jeito que o planejamento financeiro da vida, você tem que começar jovem. O ideal é que você comece, abrace um esporte jovem e siga com ele, porque com certeza você vai chegar numa idade mais avançada se sentindo muito mais disposto.
Disposição é o que não falta para muitos centenários da ilha de Okinawa, no Japão. O país sempre é lembrado quando o assunto é longevidade com saúde. Aqui no Brasil, o estudo de um instituto de longevidade montou um ranking das melhores cidades para envelhecer. Entre os destaques, a capital do Rio Grande do Sul e cidades paulistas como São Caetano do Sul, Lins, Vinhedo e, no litoral, Santos. Uma cidade boa para o idoso viver é uma cidade que combina diferentes aspectos da vida do idoso. Segurança, cobertura e assistência à saúde, espaços de lazer, de preferência espaços abertos ao ar livre e públicos. A presença também de opções de atividade social. Hoje nós temos a vida do idoso uma vida absolutamente ativa. E o que dá para fazer ainda com 93 anos? Olha, dá para fazer o que eu quiser. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer o diabo. Ah, que fofinho. Eu falei que esses idosos estão dando baile, muito jovem por aí. Ó, vamos pro intervalo, que na volta a gente vai seguir falando sobre a qualidade de vida na terceira idade. Nós vamos dar muitas dicas para vocês, é rapidinho. Prepare-se para o melhor tempo de ofertas. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Piso extra retificado acetinado, R$ 24,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo, aproveite. Leite Bonolate 3,79. Paleta ou músculo 29,98. Cebola, beterraba ou batata doce 1,98. Cenoura, banana prata ou cabotiá 2,98. Ovos grandes brancos 9,89. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Para a Nova Nutri, a solução perfeita para o campo e para a cidade. Rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria e muito mais. Tem oferta. Ração especial Dog 20 quilos, R$ 119,90. Ração Magnus todo dia, 20 quilos, R$ 114,90. E tem muito mais, deixa eu ver. É isso mesmo. Ainda temos uma completa farmácia veterinária. Nova Nutri, vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba? Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, roll-on, roll-off e o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. Aqui na troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros, neste mês do Outubro Rosa, você, mulher, traga o seu veículo para fazer a troca de óleo, estoure o balão e concorra a prêmios. É isso, Fabiana? É isso mesmo. Cuidar do seu veículo é a nossa especialidade. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e a gente segue falando sobre o mês do idoso. E agora no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, a gente vem com dicas para vocês, orientações, sugestões de como envelhecer com saudade e como, claro, estar bem saudável na terceira idade. A nossa convidada é a geriatra Nathalie. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tudo Vanessa. bem? Tudo ótimo. Você viu lá na reportagem o tanto que aquela turminha tá com energia? Eu brinquei até que às vezes com muito mais energia do que muito jovem por aí, né? E isso é uma realidade, né, Nathalie? Com certeza. Acho que esses idosos estão surpreendendo nós da área médica cada vez mais, não só da área médica, mas a sociedade em si, né? E acho que isso vai muito pelo cuidado, vendo o quanto é importante ter uma autonomia no envelhecimento, garantir uma independência. Então, isso conta muito nessas atitudes deles hoje. Você acha que isso é um resultado do trabalho da sociedade estar cada vez mais dedicando tudo aos idosos? Ou é porque a turma que está chegando à terceira idade já está chegando já com uma outra consciência? Ou é as duas coisas?
Com certeza são as duas coisas, né? A gente está vendo que a população cada vez mais está aumentando a expectativa de vida. E isso é justamente porque todo mundo está se cuidando mais, vendo o quanto é importante ter uma atividade física regular, o quanto isso muda o futuro, muda a qualidade, muda a forma como vai ser esse envelhecimento lá no futuro. Então, com certeza, é o conjunto do cuidado melhor hoje e do acesso à informação, né? O quanto isso faz diferença para esses idosos lá na frente. Quando a gente fala sobre um envelhecimento com saúde, né, chegar lá bem, o que a gente tem que pensar e quando? É agora? É com 30 anos? Ou às vezes com 30 anos, fala, nossa, deixa eu beber, deixa eu comer o que eu quiser, eu tô... Sabe, quando que você tem que falar, não, agora, para quem leva uma vida às vezes assim, sem preocupação, quando você fala, é o limite, tá na hora de uma mudança de hábito. Acho que como a gente viu na reportagem, a partir dos 30 anos, nosso corpo já começa a ter mudanças, né? Mas eu acho que quando a gente consegue ele realmente começar a ter um impacto, a partir dos 40, essa preocupação ela já deve ser muito maior, porque é onde a gente consegue mudar efetivamente como vai ser esse futuro, né? Então, as consultas regulares ali a partir dos 40, com os exames preventivos, pensando num estilo de vida saudável para garantir esse envelhecimento saudável lá na frente. É verdade. Quanto antes, mais bem adaptado, né? Não adianta querer mudar de agora para daqui a pouco e achar que vai chegar lá aos 94, igual a senhorinha lá, lúcida, né? Sim. Mas eu acho que nunca é tarde, né? Eu sempre falo que meus pacientes que chegam, às vezes, ali depois dos 60, 70, ainda com esse ímpeto, ainda há tempo, né? A gente tendo cuidado ali com cada um de acordo com as doenças que tem, né? Avaliando certinho as medicações, como que é a rotina desse paciente, ainda a gente consegue ter mudanças. A gente falou de qualidade de vida para chegar bem lá. Agora, falando da turminha que já está nos 60 mais, como manter uma vida saudável, continuar bem ali, com disposição, apesar daquela dor aqui, daquele cansaço? Como isso é possível? O principal é manter a rotina médica em dia, né? Com as avaliações periódicas, fazendo os exames laboratoriais ali de rotina para ver de perto, né, o que está acontecendo e realmente prevenir. Então, a geriatria, a gente fala muito da prevenção, porque é justamente isso, a gente não quer descobrir o problema na hora que acontece, em meio a uma turbulência, a uma doença mais grave. A gente quer fazer isso de forma preventiva, né? Então, é ter essas consultas regulares, fazer os exames preventivos e o principal que é ter uma vida ativa, fazendo atividade física, de acordo com a tolerância, com que as doenças que esse paciente tem tolera, do que ele pode, né? A alimentação, isso interfere muito no envelhecimento, né? Até na questão das demências, o quanto isso ajuda a prevenir, ter uma alimentação saudável, uma boa rotina de sono, ter as interações sociais, isso também influencia, faz muito bem para a mente, né, de todo mundo. E uso correto das medicações, tudo isso, é um conjunto. Já vou até dar um spoiler, amanhã nós vamos falar especificamente da alimentação para os idosos, né? Qual alimento que faz bem para cada parte do corpo. Mas voltando aqui, você falou de um assunto muito interessante, que é a questão de manter a mente ativa. Isso quando a gente fala da autonomia dos idosos, às vezes a gente fala, nossa, ele já está mais velho, não confio nele andando de carro sozinho, não confio mais na minha mãe cozinhando. Como que faz? Porque a gente não sabe até que ponto que deixa ele com aquela autonomia ou não, já começa a controlar alguns passos. Isso vai de uma avaliação muito minuciosa, né? A partir do momento que você percebe sinais, às vezes começando a esquecer o fogo ligado mais vezes, confundindo alguns alimentos ali na hora das refeições, isso são sinais de alerta para ter uma avaliação e ver se realmente isso está causando algum perigo, né, para o paciente. E a da questão de dirigir a mesma forma, se percebe que às vezes está se perdendo no caminho, o que faz, era algo que era muito habitual e de repente começa a ter dificuldade, então isso são sinais de alerta para a gente ter um cuidado. Mas se o paciente não demonstra isso, continua fazendo as atividades normalmente, mesmo que com algumas limitações, às vezes por limitação física mesmo, é uma dor que tem no joelho, é uma dificuldade de movimento que às vezes ele fica mais lentificado. Mas a cognição estando preservada, a gente tem que manter a autonomia. Isso é muito importante para o idoso se sentir ativo, se sentir pertencente ao meio que ele está. Isso faz muita diferença.
muitos idosos têm medo, né, de dar trabalho, não quer dar trabalho para o meu filho. E outra coisa, pensando ainda nisso, eu até falei, eu tenho medo de ser uma idosa e dar trabalho para alguém. E quando a pessoa, às vezes, não tem filhos, e aí ela se torna idosa, e aí todos falam, você vai ser... Quem vai cuidar de você? Como que fica tudo isso, assim? Porque, apesar que eu estou vendo que cada vez mais existem pessoas especializadas em cuidar, o ambiente oferece mais estrutura, apoio, eventos e movimentos para os idosos. A ideia é essa? Hoje, assim, o suporte familiar é muito importante, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, é cabível para algumas famílias. Hoje tem realmente cuidadores especializados em idosos que sabem ali lidar dia a dia. E a gente tem várias instituições que também são especializadas. Essas são instituições que o idoso passa o dia, volta para casa ao final do dia, não necessariamente fica lá o tempo todo. E eu acho que é pensar que a decisão de ir para uma instituição, ela não quer dizer que é algo ruim, né? Que muita gente acha que... é o fim da vida, né? Acha que é o fim da vida, né? Vai para um que chamam, né, dos asilos, tudo. Mas hoje a gente vê que traz muito mais qualidade de vida para o idoso. E quando tem uma família, também traz qualidade de vida para a família, porque é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física para esses cuidadores quando é um idoso mais... que precisa tem uma dependência maior, isso traz qualidade para os dois. E às vezes até melhora a expectativa de vida desse paciente, desse idoso. Para a turminha da melhor idade que está assistindo a gente, que às vezes está sentindo aquele desânimo, né? Não está com vontade de fazer nada. O que você traz, assim, sei lá, de incentivo, de dica para essa turma, para aproveitar bem aí a cada momento e, sei lá, sair dessa rotina que às vezes é rotina nenhuma, né? Eu acho que é ter aquele ímpeto que tinha na juventude. Não é porque chegou uma idade que você tem que se restringir a fazer as coisas. Claro que às vezes tem algumas restrições, mas tendo o acompanhamento médico, tendo o suporte familiar, né, tendo essa interação traz um benefício gigantesco, né? Então, ali devagarzinho, alguém chamou para sair, vai, né, vai uma vez, vai duas, isso vai estimulando cada vez mais. E essa interação social melhora muito a capacidade cognitiva, melhora muito a produção de hormônios, né, de hormônios que geram leveza, que geram bem-estar, né? Então isso ajuda muito. E fazer atividades novas estimula muito a capacidade cognitiva, aprender coisas novas. Então isso também é um reforço ali para prevenção da cognição, que isso continue ficando bem. Nem que seja fazer uma caminhadinha ali pelo quarteirão, né? Procurar a praça mais próxima, ir lá, ver os pássaros, voltar, já é um exercício, na verdade. Ver o sol, né? A exposição ao sol, essas caminhadas, é muito benéfico também. Que bacana, viu? Muito obrigada por trazer esses incentivos, informações para uma vida saudável, para um envelhecimento saudável e para a alegria da turminha aí da melhor idade. Que já que esse mês é um mês tão especial, a gente vai falando muito sobre isso. Obrigada, com certeza, viu? De nada. Muito bacana, e vocês ouviram, né? A gente vai continuar falando muito sobre a turminha da terceira idade por aqui. E eu quero falar com vocês o seguinte, que envelhecer com saúde é sobre viver bem a cada fase da vida, né? E para isso, contar com o cuidado certo faz toda a diferença. O check-up está sempre ao lado de seus pacientes, oferecendo uma ampla estrutura de análises clínicas e exames por imagem, com tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Para o público idoso, o laboratório oferece conforto, acessibilidade e equipes preparadas para acolher com carinho, com respeito, desde a coleta domiciliar, viu? Até acompanhamento dos resultados. Tudo isso com compromisso de garantir precisão nos exames, agilidade nos resultados e, acima de tudo, tranquilidade de estar em boas mãos, viu? Para mais informações é fácil, entre em contato pelo número 3303-1000. Combinado? Check-up e resultados a serviço da vida. Nós vamos para o intervalo, jogo rápido, e na volta a gente vai falar sobre o combate ao câncer. Não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe.
Prepare-se para o melhor tempo de ofertas. Piso extra retificado Drytech, R$ 35,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 47,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 89,90. RC. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo. Aproveite. Leite Bonolate, R$ 3,79. Paleta ou músculo, R$ 29,98. Cebola, beterraba ou batata doce, R$ 1,98. Cenoura, banana prata ou cabotiá, R$ 2,98. Ovos grandes brancos, R$ 9,89. Oi, aqui é a Sol, sua nova assistente virtual. Tá sabendo que chegou o Achei Araxá, guia com todos os serviços da Prefeitura? Você fica por dentro dos programas e ações e facilita seu dia a dia, com acesso rápido aos serviços. Prático, né? E aí, bora chamar a Sol? Achei Araxá, tudo o que você precisa a um clique. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Toda quarta-feira é dia de médico do povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? Não importa qual o problema, o Minas Urgente vai te ajudar respondendo as suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta para você e para sua família. Mande suas dúvidas pelo BandZap. Médico do Povo. Oferecimento. Cardion. Cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. A gente volta com a notícia boa nesse Outubro Rosa. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de um novo medicamento contra o câncer de mama, que agora é oferecido pelo SUS. O remédio ele é muito importante no combate a um dos tipos mais agressivos da doença. Olha aí. A primeira remessa do medicamento, conhecido como TDM1, chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e será distribuído a pacientes do SUS em todo o país. Essa quantidade de medicamento que chegou é exatamente a que supre todas as mulheres nessa condição. São 2.800 mulheres ano. O remédio faz parte do protocolo mais moderno disponível para atender pacientes com um tipo mais agressivo de câncer de mama, o HER2 positivo. Nele, as células tumorais se multiplicam mais rápido e são mais resistentes aos tratamentos convencionais. É o caso da Fabiana. Sempre fiz o autoexame, nunca senti nada. Quando eu descobri, já era um caroço grande. Até eu chegar no hospital e fazer a primeira biópsia, ele já estava com 13 centímetros. E aí você vê que o tempo é importante, ser rápido é importante, ter um atendimento de qualidade é importante, né? O medicamento foi incorporado ao SUS em 2022, mas só agora, depois de 3 anos de negociações para a compra, é que vai chegar aos pacientes. Pela rede pública de saúde, terão acesso ao novo medicamento mulheres que chegaram a registrar metástases em áreas próximas à mama e que permaneceram com a doença mesmo após os tratamentos convencionais, que incluem quimioterapia e cirurgia. A gente consegue, com o TDM1, reduzir em até 50% a chance de recidiva da doença, ou seja, da doença voltar. E, além disso, esse estudo que incorporou a molécula TDM1, teve uma chance aí de quase 40% de menor das pacientes morrerem da doença. Com a distribuição para as secretarias estaduais de saúde, a expectativa é que os pacientes comecem um novo tratamento até o fim deste mês. Boa, ainda mais para quem está aí nessa luta, né, contra o câncer de mama. Mas agora nós vamos falar sobre um outro tipo de câncer, que é o de pâncreas. Pois é, ele é um dos tipos mais silenciosos e agressivos. Infelizmente, muitas vezes é diagnosticado já em estágio avançado. E esse tipo de doença ganhou destaque recentemente com o diagnóstico do apresentador Edu Guedes. Então, eu convidei aqui a oncologista, a doutora Lara, para falar mais sobre esse câncer, que às vezes não se falam tanto assim. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tudo jóia? Tudo bem. E realmente é um câncer que ganhou muita repercussão por conta do Edu Guedes, mas a gente não ouve falar, fulano está com câncer de pâncreas, porque ele não é tão comum. Felizmente, não é um câncer tão comum, né? Se a gente for ver, falando em Brasil, a gente está falando só de 1% dos cânceres são câncer de pâncreas. Olha isso. E aí, de repente, por exemplo, o Edu Guedes, ele acabou descobrindo, depois a gente vai até falar sobre essa questão que a gente comentou ali, que às vezes já tardiamente, o dele não. Mas antes de mais nada, eu queria que você deixasse claro para o pessoal, quando a gente fala de pâncreas, né, a importância, esse órgão no nosso organismo, qual que é o trabalho que ele desenvolve? O pâncreas, ele é um órgão que fica atrás do estômago, ali atrás do estômago e do duodeno.
Ele é importante porque ele tem duas funções, na verdade. A função exócrina, que ele libera uma enzima para ajudar na digestão, principalmente de alimentos gordurosos, e a função endócrina, que ele é o responsável por produzir insulina, né, no nosso corpo, e com isso regular a glicemia, o açúcar do câncer, do corpo. Por que o câncer no pâncreas a gente fala que é uma doença silenciosa? Justamente pela localização que ele se encontra, atrás do estômago e do duodeno, que é onde a gente chama de retroperitônio. É uma localização muito difícil e é muito inespecífico os sintomas iniciais. Então, quando ele dá sintoma, geralmente ele já está em estágio mais avançado. E aí, então, já falando disso, queria que você falasse sobre os sintomas, então. Pra gente, os sinais de alerta, assim. A gente fala assim, uma dor abdominal em faixa, aqui nesse primeiro andar superior do abdômen, como se fosse uma faixa que vem aqui e fica apertando a pessoa. A grande maioria também, às vezes, a gente diagnostica como que a gente chama de síndrome colestática, que é quando a pessoa fica toda amarela e a urina fica da cor de Coca-Cola, justamente pela obstrução dos ductos que canalizam a bile, né? São os principais sintomas associados aí a sintomas mais inespecíficos, emagrecimento sem uma causa aparente, essas questões assim. E aí, por exemplo, às vezes, quando a pessoa já tem esse sintoma, por exemplo, que você explicou, o segundo, que é muito intenso, com certeza o estágio ali já está avançado, então. Na grande maioria das vezes. É o que acontece. Isso. E aí, como que é feito o diagnóstico? Por exemplo, vamos antes falar do Edu Guedes. A gente estava comentando nos bastidores ali que o Edu Guedes, ele acabou descobrindo num estágio não tão avançado, né? Não, o Edu Guedes descobriu, na verdade, no estágio muito inicial, precoce, mas o dele foi o que a gente chama de achado incidental. Ele não procurou por sintoma. Ele teve uma crise de cólica de rins e aí no exame de imagem que ele fez para essa pedra nos rins, ele viu essa imagem no pâncreas e foi investigar. Então foi bem inicial. E aí, ele, por exemplo, no caso dele, falando sobre tratamento, no caso dele, ele não precisou fazer químio, ele fez apenas a cirurgia para retirada do tumor? Só a cirurgia, ele não precisou. Todos os tumores que são maiores que 1,5 cm, geralmente o câncer de pâncreas, a gente já faz quimioterapia quando a gente está pensando em cura, que a gente chama de adjuvante, que é aquela quimioterapia preventiva para o tumor não voltar. O dele era tão inicial que não precisou dessa quimioterapia, a própria cirurgia foi o tratamento completo. Entendi. E aí, falando ainda sobre o diagnóstico, no caso dele, lá foi um achado, você citou o termo, que é, como que é? Diagnóstico sem procura, não? Foi um achado incidental. Achado incidental. Mas nos casos mais comuns, diríamos assim, com esses sintomas, como que é feita essa detecção? A pessoa passa por quais tipos de exame? Ela faz geralmente uma ressonância do abdômen, que vê a imagem sugestiva. E aí, para fazer a biópsia, é um exame que chama ecoendoscopia, que é uma endoscopia associado com um ultrassom. Aí passa pelo esôfago, pelo estômago, ele filma o pâncreas e vai com uma agulha lá e biopsia. Chama ecoendoscopia, é o exame mais fidedigno. Em alguns casos, ela não consegue fazer biópsia e às vezes tem que fazer uma cirurgia só para fazer biópsia de videolaparoscopia. Entendi. E a partir do momento do diagnóstico, o procedimento é assim, geralmente, né, diríamos na maioria dos casos, qual seria, né, além da retirada do tumor, o mesmo tratamento de câncer normal? Na verdade, mudou bastante nos últimos tempos. Se for o que a gente chama de mais avançado, que a gente chama de estádio 4, que tem lesões em outros locais do corpo, a gente vai para a quimioterapia de controle. A gente não fala mais em cura. Quando a gente tem tumores maior que 2,5 cm, isso mudou recentemente, tem uns 4, 5 anos, a gente faz a quimioterapia antes para tentar reduzir esse tumor para depois fazer a cirurgia. E, em alguns casos muito selecionados, a radioterapia. Em casos igual do Edu Guedes, que é o estágio mais inicial, é a cirurgia de início e não faz a quimioterapia antes. Mas, assim, atualmente, na grande maioria dos casos, a gente tem feito a quimioterapia antes da cirurgia, para tentar reduzir esse tumor antes de operar. E no caso da retirada de parte do pâncreas, ou grande ou pequena, enfim, como que esse paciente vai ter uma qualidade de vida, vai manter ali as funções que não tem mais eficientes como era antes? A cirurgia, na maioria dos casos, a cirurgia a gente fala de pancreatectomia parcial, não tira o pâncreas todo. Então fica um pedaço dele que
supre grande parte do que ele já faz. Quando você tira tudo, aí sim, aí você tem que fazer insulina, injeção de insulina para esse paciente, e ele tem que tomar as enzimas que ajudam na digestão. E muitas vezes, quando você retira também só um pedaço dele, a função que mais fica prejudicada é a função exócrina. E aí esse paciente tem que tomar essas enzimas pancreáticas em cápsula. Entendi. Existe predisposição genética ou, sei lá, causas na família que a pessoa pode ter predisposição? Quais são os principais motivos, assim, que a gente pode se preocupar? Nós falamos não só em câncer de pâncreas, mas, assim, no geral, só 10 a 15% dos cânceres são hereditários, mas tem. Então, um familiar com câncer de pâncreas é um fator de risco, mas um dos principais fatores de risco associado com câncer de pâncreas é o tabagismo. Então, quando a gente pensa em cigarro, a gente pensa em câncer de pulmão, mas a gente sabe que o cigarro está associado com mais de 30 tipos de cânceres e dentre deles o de pâncreas. A gente fala também da obesidade, então esse estilo de vida que a gente está levando de obesidade, sedentarismo é um fator de risco. E um fator de risco secundário um pouco menor é a diabetes mellitus tipo 2, que também é um fator de risco, e a idade mais avançada. Entendi. E ele homens ou mulheres têm mais predisposição ou é igual, independente do Homens ou gênero? mulheres têm mais predisposição. Igual para os dois? Atualmente a gente está vendo um aumento de incidência em mulheres mais jovens, na idade de 40 até 55 anos. E tem alguma explicação ou ainda não? Ainda não, mas a gente acredita que seja justamente sedentarismo e o aumento da obesidade. Entendi. E idade? Existe uma idade que tem mais predominância? Assim? Mas são pessoas mais idosas. Um dos principais fatores de risco é justamente a idade. Então, depois dos 65 anos é a idade mais prevalente. Entre 50 e 65 anos é mais prevalente. Entendi. E falando sobre a qualidade de vida mesmo, para quem passou por esse tipo de tratamento e tudo mais, né? Que como o Edu Guedes teve essa sorte, eu não acompanhei muito como que ele está, mas creio que está se recuperando bem. Sim. Mas como é possível ter uma qualidade de vida pós-tratamento como esse, por exemplo? A questão da qualidade de vida é, mais uma vez, a função exócrina dele. Então, se ele não toma a enzima em cápsula, ele vai ter muita diarreia, que a gente chama de esteatorreia, assim, aquela diarreia cheia de gordura, tudo isso. Mas quando a pessoa se adapta com determinada quantidade de cápsula que faz essa função bem, tem uma qualidade de vida boa. Entendi. Você atuando aqui no Hospital do Câncer, aqui em Uberlândia, existem casos assim, ou é muito realmente raro de se ter? Como que tem sido esse balanço aqui na nossa região? A gente tem, né? Porque assim, apesar de ser um câncer raro, quando a gente vê as estimativas do INCA, nós estamos falando de 11 mil casos por ano no Brasil, né? Então, não é 1%, mas assim, não é uma doença tão rara. Então, a gente vê, né, no Hospital do Câncer, no serviço privado também. Eu acho que é por isso que é importante, assim, estar sempre de olho na saúde, manter os exames em dia e qualquer dor que sentir, fazer realmente exame. Porque às vezes a pessoa sente dor por sua conta mesmo, vai lá, se automedica e aí acaba que, o Edu Guedes conseguiu encontrar por conta de um outro problema que ele correu atrás, né? Então, manter os exames em dia, eu acho que é o principal, né? Para ter um diagnóstico precoce, né, doutora? Isso, o principal. E cuidar da saúde, né? Atividade física, manter peso, alimentação balanceada, tudo isso ajuda também, né? É sempre muito importante, né? E a gente reforça e fala disso. Acho que quem assiste o programa já fala assim, vem falando de novo da minha qualidade de vida, alimentação saudável, mas não tem outro jeito, né? É o que é mais importante, ainda mais hoje em dia que a gente vê tanto produto industrializado, né, doutora? Isso. Essa dificuldade de procurar um alimento saudável, né? Tem que ter um esforço, não é verdade? Isso. Fica a dica aí pra vocês, viu, gente? É raro, mas acontece, não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Muito bem, te agradeço, viu, pela atenção, por estar aqui com a gente. Hoje, seja sempre bem-vinda para trazer esse puxão de orelha e alerta aí para todo mundo. Obrigada, tá? agradeço o espaço, agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tá bom, obrigada. E obrigada a você também que está aí do outro lado acompanhando nosso programa. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto nesse mesmo horário, é o nosso encontro marcado às 10:50, combinado? Tem gastronomia e nós vamos falar sobre alimentos importantes para a turminha da terceira idade, viu? Que alimento que é boa para a memória, que alimento que ajuda na calcificação, que alimento que dá disposição, isso é importante, né, doutora? Para a turminha aí da melhor idade, combinado? Eu tô te esperando às 10:50. Tchau, tchau.